pais e crianças da Igreja Batista Zona Sul. Estamos aqui hoje para colocar à disposição de vocês o Crescer na telinha. Na descrição dos vídeos nós vamos colocar algumas orientações para vocês estarem realizando essas atividades com seus filhotes. E não esqueça de registrar esse momento da atividade com fotos ou com vídeo. E lembra também de marcar no Instagram da igreja. E anota aí na sua agenda, nós estaremos disponibilizando os vídeos todos os domingos a partir das 10 horas. E conte conosco para o que precisar. Estaremos aqui à disposição de vocês. Deus abençoe. Oi, crianças! Estamos nós aqui de novo e vamos cantar. No terceiro dia Jesus a morte venceria. No terceiro dia Jesus a morte venceria. Ressuscitou, 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 ressuscitou. No terceiro dia Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, 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 ressuscitou. Olá, crianças! E então, estão prontos para mais um momento de louvor aqui no nosso Ministério Crescer? Vamos lá? Vamos louvar a música É Bom! Oi, crianças! Vocês estão lembradas da nossa campanha da construção da nossa nova sede da EB Zona Sul? Quem levou o cofrinho para casa, que está juntando as moedinhas e vai ajudar a igreja nesse processo da construção da nossa nova sede. E para isso também a gente está ensaiando uma música bem legal, quem lembra? Pois vamos cantar agora com a gente e não esquece de ficar ensaiando em casa. Vamos ensaiar bem muito para a gente apresentar bem bonito na igreja. Quando vi
tijolinho por tijolinho, é 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 tijolinho por tijolinho. Olá, crianças! Sejam bem-vindas ao Crescer na Telinha. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. Nós vamos falar sobre a Páscoa, porque no próximo domingo nós vamos comemorar a Páscoa. Então hoje nós vamos falar sobre ela. Mas vocês sabem como a Páscoa começou? Como ela foi criada? Vocês sabem qual é a verdadeira origem da Páscoa? Será que naquela época ela era comemorada do mesmo jeito como nós comemoramos hoje? Pois é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Então, crianças, a Páscoa foi criada pelo próprio Deus, na época em que o seu povo, o povo de Israel, estava escravo no Egito, do rei lá, do faraó. Então, Deus criou a Páscoa nesse período. O povo de Deus estava escravo no Egito e Deus queria libertar o seu povo. Mas o faraó, ele tinha um coração muito duro e ele não queria deixar o povo de Deus ir embora, ser libertado. Então Deus resolveu castigar o faraó e todo o povo do Egito e enviou 10 pragas. Vocês lembram quais foram as pragas que Deus enviou, crianças? A primeira foi a praga em que a água dos rios se transformou em sangue. Depois veio uma praga em que o Egito ficou todo cheio de rãs. Muitas rãs apareceram no Egito inteiro. A terceira praga foi a praga dos piolhos. Foi terrível. A poeira que subia da terra se transformava em piolhos. Já pensou, crianças? A quarta praga foi a praga das moscas. Muitas moscas apareceram. Depois dessa, veio uma praga em que os animais ficaram com uma grave doença e todos morreram. Uma peste. Outra praga, a sexta, foi a praga em que as pessoas do Egito ficaram com feridas no estômago. Eram chamadas de úlceras. Depois veio a praga em que caíram do céu muitas pedras, uma verdadeira chuva de pedras. E a oitava praga foi a praga dos gafanhotos. Muitos gafanhotos por todos os lados. A penúltima, a nona praga, foi aquela em que o sol escureceu. Ficou tudo escuro por 3 dias. Já pensaram? Muito terrível essa situação, né? Muitas pragas, mas mesmo assim o faraó tinha um coração duro. Ele não queria deixar o povo de Israel ir embora. Moisés, que era o líder do povo de Deus, falava com ele, dizia que Deus estava mandando ele deixar o povo ir embora, mas ele não deixava. Foi então que Deus falou para Moisés que iria mandar a última praga, a 10ª praga do Egito. Era a praga da morte dos primogênitos. Vocês sabem o que é um primogênito? Primogênito é aquele primeiro filho da família, é o filho mais velho. Então, crianças, nessa praga, todos os primogênitos, o filho mais velho de todas as famílias do Egito, iria morrer. Foi essa praga que Deus enviou para convencer, realmente para castigar o faraó e convencê-lo a deixar o povo de Deus ir embora, porque o povo de Israel já estava sofrendo há muito tempo no Egito e Deus queria libertar o seu povo. Juntamente com essa orientação, essas orientações que Deus mandou Moisés falar para o seu povo, ele também deu ordens que o povo deveria obedecer. A primeira ordem que Deus deu para Moisés para falar para o seu povo era que o povo deveria organizar um jantar especial, isso mesmo. O povo deveria preparar um jantar e na hora de reunir o povo para esse jantar, já deveriam estar todos arrumados, prontos,
com as malas prontas para viajar. Como assim, tia? Viajar? Exatamente. Aquela preparação significava que o povo iria fazer o seu último jantar no Egito. Seria a última vez que eles iriam jantar como escravos lá no Egito, porque depois daquela noite eles seriam libertos. Deus ia libertar o seu povo. Então Deus mandou Moisés falar para o povo assim: olha, atenção, preparem um jantar. E nesse jantar vocês vão preparar um cordeiro, vão matar um cordeiro e assar a carne dele. Gostoso demais, crianças, comer um cordeiro assado. Também vão preparar pães sem fermento e ervas amargas. Tudo isso deveria fazer parte do jantar que o povo de Deus, o povo de Israel, deveria fazer naquela noite, já todos prontos para a grande viagem. Deus também mandou que o povo, olha só, crianças, que coisa interessante, uma ordem interessante que Deus deu para o povo naquele momento. Deus mandou que o povo pegasse na parte de cima da porta das suas casas e fizesse um sinal. Esse sinal era importante. O sinal era assim, crianças. Eles teriam que pegar o sangue daquele cordeiro que eles mataram para fazer o jantar. Eles teriam que pegar o sangue daquele cordeiro e passar na parte de cima da porta das suas casas. Mas por que será que eles teriam que fazer isso, crianças? Porque naquela noite o anjo da morte iria passar pelo Egito para que se cumprisse a 10ª praga que Deus estava enviando. O sangue do cordeiro derramado na parte de cima da porta da casa era um sinal para que quando o anjo da morte passasse, ele reconhecesse que aquela casa que tinha o sangue era a casa do povo de Israel. Então, se o povo de Israel não obedecesse essa ordem, poderia ser perigoso. Por quê? Porque seus filhos poderiam morrer. Então, todo o povo de Israel fez o que Moisés falou, que Deus tinha mandado ele dizer. Peguem o sangue do cordeiro e passem na parte de cima da porta de suas casas. Dessa forma, quando o anjo da morte passar, vai perceber que naquela casa ele não deve entrar. Então, o anjo da morte só feriu os primogênitos do povo do Egito. Do povo de Israel, ele não feriu. Mas era importante o povo estar atento e obedecer à ordem do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. O povo de Israel se reuniu, jantaram, com tudo preparado. Essa preparação toda era exatamente a primeira Páscoa. A primeira vez que o povo estava junto celebrando a Páscoa, né? E aí, depois daquele jantar, depois daquela noite, o povo de Deus foi liberto. Eles conseguiram sair do Egito. Todos os primogênitos do povo do Egito foram mortos, mas os filhos do povo de Israel não morreram. Por quê? Porque eles tinham feito o que Deus mandou. Eles obedeceram à ordem do Senhor. Pois é, crianças, obedecer é muito importante. Deus deu uma ordem e essa ordem foi cumprida. O povo de Deus obedeceu. E assim, eles celebraram aquele jantar, celebraram aquela festa e aconteceu essa passagem do anjo da morte que feriu o primogênito de cada família do Egito. Páscoa significa passagem, exatamente por isso que essa é a primeira Páscoa, né? Essa é a forma como Deus criou, essa foi a forma como Deus criou a Páscoa. E até hoje, o povo de Israel, os israelitas até hoje celebram a Páscoa desse jeito, fazendo um jantar com o cordeiro assado, os pães sem fermento, a erva amarga. Então, crianças, nós sabemos que hoje em dia nós celebramos a Páscoa de uma forma diferente.
mas ela continua sendo um momento super especial e ela nos faz lembrar da obediência. É preciso obedecer. Se o povo de Israel não tivesse obedecido, os seus filhos poderiam ter morrido. Então nós vamos pedir a Deus para nos ajudar a sermos obedientes também, a sempre obedecer aquilo que Ele quer que a gente faça. Pois é, crianças, agora que nós já aprendemos como a Páscoa começou, como o nosso próprio Deus criou a Páscoa e como ela era celebrada pelos israelitas, nós vamos orar. Por que nós vamos orar? Porque nós precisamos pedir a Deus para nos ajudar a obedecer. Do mesmo jeito como o povo de Israel obedeceu ao Senhor naquela noite, nós também precisamos obedecer. Nós precisamos pedir a Deus para nos ajudar, porque nem sempre é fácil obedecer, né, crianças? Quando nossa mãe, nosso pai nos dão uma ordem, quando nós aprendemos o que Deus quer que a gente faça, nem sempre é fácil obedecer, mas nós precisamos, porque isso agrada a Deus. Então agora nós vamos fazer uma oração. Feche seus olhinhos aí na sua casa, onde você estiver, bem tranquilo, e faça uma oração, pedindo a Deus para te ajudar a ser obediente, tá certo? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada porque o Senhor criou a Páscoa. O Senhor abençoou o seu povo e até hoje o Senhor continua nos ensinando como é importante obedecer. Deus, nós te pedimos que nos ajude para sermos sempre obedientes. Obedientes aos nossos pais, aos nossos professores e principalmente obedientes ao Senhor, para que a gente possa ter a força, a coragem para obedecer sempre e fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, amém.